Fala galera, beleza? Tudo bem? Vamos para o nosso segundo vídeo sem demoras, sem delongas, da Hannah Arendt. Mais um vídeo para a gente ficar a par daquilo que a UEL vai cobrar em 2021 no vestibular. O vídeo de hoje vai trabalhar basicamente com a condição humana, que é um livro fundamental para a compreensão da Hannah Arendt, da era moderna, da era contemporânea, de como ler uma relação entre a política antiga, platônica, e a política atual, a relação entre público e privado. Eu já fiz outro vídeo mostrando a relação entre público e privado em alguns capítulos da Condição Humana, que é uma obra cobrada também na Federal do Paraná, de 2021. Fica a dica para você, de um vídeo um pouco mais específico para abordar a relação entre público e privado, segundo a Hannah Arendt, para a Federal do Paraná. Bom, A Condição Humana é um livro publicado posteriormente às origens do totalitarismo. Ele é um livro de 1958, então ele está num contexto já um pouquinho diferente, muito embora ele não tenha sido escrito de maneira muito depois das origens do totalitarismo, foi no intervalo de menos de 10 anos. Então a condição humana tem como problema duas coisas. O primeiro problema é o avanço tecnológico da humanidade e o quanto que o avanço tecnológico ele pode acarretar um bem para a humanidade ou um dano para a humanidade. Vamos lembrar que a Hannah Arendt está num contexto em que ela tinha vivido, ela tinha presenciado, como o mundo inteiro, a bomba atômica, o experimento da bomba atômica. O experimento do extermínio de milhares de pessoas em poucos segundos. Além disso, a Hannah Arendt está preocupada que esse desenvolvimento tecnológico ela gere um mundo de trabalhadores sem trabalho. Quer dizer, a Hannah Arendt ela vai analisar as condições de humanidade na atualidade a partir desse desenvolvimento tecnológico e desse desenvolvimento do trabalho. Então a Hannah Arendt ela usa esse movimento histórico da modernidade para compreender a modernidade como uma condição humana da atualidade. E eu já vou antecipar para vocês. A Hannah Arendt ela não é otimista sobre a condição humana do homem na era moderna. Então a condição humana ou a condição do homem moderno é uma condição, segundo a Hannah Arendt, de perda de valores, de estruturas políticas que eram tidas num determinado momento, que foram perdidas e não são saudáveis, salutares para o homem moderno, não são salutares para a humanidade. Essa relação entre homem antigo, humanidade, ser humano antigo e ser humano na era moderna, ele se dá porque a Hannah Arendt ela analisa a política, a condição humana, a partir de duas ideias. A ideia de vida ativa ou vita activa e vida contemplativa. O que é a noção de vida contemplativa para Hannah Arendt? É aquele ideal de política ou de político platônico. Para Hannah Arendt, o Platão ele lançou mão de um ideal de vida, que é o ideal de vida contemplativa. Só que qual que é o problema da vida contemplativa para Hannah Arendt? A vida contemplativa ela é um modelo de vida, de político, que ao invés de engajar-se no mundo, de se colocar no mundo, num universo de pluralidade, ela retira desse universo de pluralidade. A partir do pensamento do Aristóteles, a gente tem uma estrutura política, uma estrutura de reflexão de política que é muito mais voltado para a vida ativa do que a condição dessa vida contemplativa platônica. E é no Aristóteles, no Platão já havia isso que a Hannah Arendt acha que é um negócio super importante, a distinção entre público e privado. O âmbito privado é o âmbito da privação. Privado já diz, é privado de alguma coisa. Enquanto que o âmbito público para Hannah Arendt é o âmbito do debate, é o âmbito onde há a realização plena dessa vida ativa. E para Hannah Arendt, essa vida ativa, ela se realiza em três patamares, em três planos que são meio que gradativos, são degraus que a Hannah Arendt diz, tem um que é inicial, tá beleza, tem outro que é mediano e tem outro que define o homem enquanto ser humano. São três planos, são três ideias de vida ativa e um é o ideal, é a noção de vida ativa por excelência. Vamos lá. O trabalho, a obra e a ação. Trabalho, obra e ação. Degrau. Trabalho, o mais elementar. Obra, mediano. Ação é a realização da vida política, da vida ativa, daquele ideal de vida pública platônico aristotélico, retirando a noção de vida contemplativa. Então, a Hannah Arendt, ela está tentando entender a possibilidade moderna de engajamento do homem na vida pública, retirando aquele ideal platônico de vida contemplativa e o colocando no contexto da cidade, da polis, como vivia o Aristóteles,
como vivia o Platão. Então, a Hannah Arendt, quando ela faz essa distinção entre trabalho, obra e ação, ela vai dizer que o trabalho é a realização mais elementar do ser humano. O coloca como um ser, um animal que trabalha. É o animal laborans. É aquele que trabalha para garantir a sua própria subsistência, para garantir a preservação da sua espécie. É quando eu trabalho para trazer comida para dentro da minha casa, por exemplo. Então, para Hannah Arendt, o trabalho não é uma coisa negativa, mas é aquilo que é de mais elementar na vida humana, na ação humana, na vida ativa do ser humano, certo? Enquanto que a obra é um segundo patamar, que é a realização e a criação de objetos que são propriamente humanos. Essa câmera que eu estou gravando, essa luz que eu disponho, o meu celular, a minha caixinha de som, a minha mesa, o meu apartamento, são todos frutos do trabalho humano, daquilo que o ser humano realiza enquanto trabalho, enquanto obra. Quer dizer, o trabalho é uma coisa elementar, é a garantia imediata da subsistência. Na medida em que o trabalho ele vai desmembrando, ele vai evoluindo, a gente tem a obra. O que é a obra? É aquilo que o ser humano faz para que ele tenha um universo simbólico e material todo humano. Quer dizer, eu transponho de animal laborans, de animal que trabalha, para um homem que fabrica, que a Hannah Arendt chama de homo faber. Animal laborans, trabalho. Homo faber, a obra. A obra, para Hannah Arendt, é uma realização de um universo humano. Agora, para ela, aquilo que atua enquanto propriamente humano é a ação. Para ela, a ação é basicamente a afirmação da pluralidade da vida pública e daquilo que ela chama de entre. Entre o quê? Entre os indivíduos, entre as pessoas, que é traduzido no inglês para in between. O que é isso, Guto? Para Hannah Arendt, a ação é a realização que não se dá mediante o trabalho e nem mediante a criação de objetos, mas mediante ao diálogo, a interconexão, a intersubjetividade. É onde se realiza o universo político e plural. É onde o ser humano se realiza enquanto ser humano. No entanto, na era moderna, na era atual, a condição do ser humano é uma condição de confusão entre o público e o privado. De modo que o homem moderno, ele é um homem que não compreende a relação entre essa libertação da vida pública e a privação da vida privada e confunde o público com o privado de maneira a sobrepor o privado em relação ao público, de modo que o público fica subjugado, ele fica menor em relação ao privado, de modo que há, segundo a Hannah Arendt, um loteamento da vida pública em prol do privado. Quer dizer, a vida pública, a saúde pública, a educação pública, a segurança pública, ela fica em função do privado. Há um movimento de exacerbação do individualismo, do indivíduo, do âmbito privado, e o âmbito público ele faz o quê? Ele fica mitigado, ele fica minimizado. Há uma perda de sentido desse universo público, desse universo de ação, portanto, aquilo que faz com que o ser humano se realize enquanto ser humano não existe mais. Há uma perda de sentido desse universo da ação. O homem moderno, portanto, é o homem que, por não conseguir de maneira saudável, salutar, diferenciar o público do privado, é uma condição ruim na medida em que o homem não se realiza enquanto ser humano, porque ele não permite essa ação pública plural, onde há a compreensão da diferença. Beleza? Trabalho, obra, ação, a ação realiza, homem moderno não diferencia público do privado de maneira salutar, há uma decadência do homem moderno em relação ao homem antigo, que compreendia essa diferenciação, condição do homem moderno, coloca o privado em função, coloca o público em função do privado, perdão, o individualismo exacerbado, o loteamento do público em prol do privado. Valeu, falou, próximo vídeo, Weichmann, cereja do bolo, falou!